Você que chegou nesse vídeo trabalha o mês inteiro para receber um salário e poder pagar as contas. E vamos te contar quanto você precisa ter juntado na sua conta do banco para ganhar esse dinheiro sem trabalhar, apenas da renda passiva dos investimentos. Nós temos um amigo de infância, o nome dele é Igor. Ele trabalha o mês todo e ganha R$ 2.000 por mês. Só que aí que vem um ponto muito importante. Ele não suporta o emprego que ele trabalha e ele não entende quase nada do mundo dos investimentos. E certo dia ele chegou para mim e pro Renan e falou o seguinte: se eu conseguisse ganhar esses 2 contos todo mês sem precisar trabalhar, a minha vida já tava resolvida, já tava bom demais. Ia ficar o dia inteiro jogando, assistindo TV, comendo uma pipoquinha. Não nem falando o que mais que ele falou que ia fazer. Isso é possível? Com certeza sim. Mas não tem método mágico, não tem milagre. Ele vai precisar investir o dinheiro, construir um patrimônio, para que esse patrimônio consiga gerar essa renda passiva de R$ 2.000. E você que tá vendo esse vídeo vai descobrir quanto dinheiro você precisa ter investido para conseguir receber uma renda passiva referente ao seu salário. Pode ser 1.500, 2.000, 3.000, 5.000 que seja. E obviamente, para receber dinheiro sem trabalhar, receber renda passiva, para ter conseguido construir esse patrimônio, obviamente que antes disso, você tem que ter trabalhado, tem que ter agregado valor, tem que ter arranjado alguma forma de ganhar dinheiro e não pode gastar todo o dinheiro não, você tem que investir parte do dinheiro que você ganha trabalhando para ter esse patrimônio. Lembrando que nós estamos falando de investimentos de renda passiva. Depois que você construiu esse patrimônio, é realmente só todo mês pingar o dinheiro na sua conta. Não exige nenhum esforço, nenhum trabalho em cima disso. É diferente, por exemplo, de você pegar uma grana e juntar ela com o seu trabalho. Então muita gente fala, se eu tivesse tanto dinheiro ia abrir um mercadinho, ia ficar tranquilo, exige trabalho. Se eu tivesse tanto dinheiro ia construir kitnet para alugar depois, novamente, exige trabalho. Eu ia comprar alguns carros pra alugar e botar pra rodar no Uber. Acaba sendo uma renda ativa. Muitas pessoas hoje já sabem que existe o mundo dos investimentos, mas de uma maneira muito superficial. E o nosso amigo Igor sabe dessa forma. E a primeira coisa que ele comentou, que muitas pessoas pensam, é o seguinte: a renda fixa tá pagando 1% ao mês. Então é simples. 1% ao mês eu tenho que ver. Eu quero R$ 2.000 por mês. É só ter R$ 200.000 investidos. E é isso, vou conseguir esse rendimento. Se o Igor tá com 200 mil na conta, quer executar essa estratégia, o que acontece? Hoje, o CDI tá em 13,15% ao ano. De forma bruta dá mais de 1% ao mês, então ele teria um rendimento bruto de R$ 2.069,80, porém tem que descontar o famoso imposto de renda. E a alíquota para tirar no primeiro mês, né, Renan? Depois de 30 dias, é 22,5% sobre o rendimento. Então, de forma líquida, R$ 200.000 investidos dariam R$ 1.604 por mês. E aí o Igor falou o seguinte: não, tá tranquilo então, eu preciso de um pouco mais de R$ 200.000, porque eu quero R$ 2.000 limpinhos na minha conta. Mas é aí que ele erra de novo. O Igor não entendeu que renda fixa não é porque tem um rendimento fixo. Então, o quanto rende um CDB, por exemplo, varia de acordo com a taxa de juros. Então, a cada 45 dias tem a famosa reunião do Copom, que eles decidem se a taxa de juros vai se manter no mesmo patamar, subir ou descer. Então, se a taxa de juros sobe, realmente o rendimento de quem investe em um CDB que rende 100% CDI sobe. Mas se a taxa de juros desce, esse rendimento vai passar a ser menor. E a expectativa atual do Brasil é que os juros já estão caindo, né? Já caiu 0,5% e vão continuar caindo. Mas tem um ponto, nós sabemos que a média de taxa de juros do Brasil costuma ser alta. A média dos últimos 20 anos está acima de 10% ao ano. Mas em 2021, a Selic chegou a 2% ao ano. Então esses mesmos R$ 200.000 investidos a essa taxa de juros 2% ao ano por mês, de forma líquida ele teria R$ 256,06. Imagina o Igor, investe achando que vai render R$ 2.000 para sempre, quando ele vai ver tá rendendo 256. Por isso que não dá para viver de renda fixa pós-fixada aqui no Brasil. Então como que eu faço para parar de trabalhar então? Montando uma carteira diversificada com diversas classes de ativos. E quando nós falamos de diversificação, é inclusive você não ter todo o seu dinheiro dentro do Brasil. Então eu, Renan, parte da nossa carteira de investimentos está alocada no exterior. Inclusive, na hora de diversificar, você não deve ter todo o seu dinheiro dentro do Brasil. Eu e Renan mesmo, temos parte da nossa carteira de investimentos nos Estados Unidos, no exterior. O dólar é uma moeda muito mais estável que o real e a economia norte-americana cresce de uma maneira muito mais constante do que a economia do Brasil. E é por isso que nós temos uma parte do nosso patrimônio lá fora. E aí você pode pensar, nossa, mas será que é difícil? É só para quem tem muito dinheiro? E na verdade não. Hoje, é muito mais simples de você investir no exterior. Nós usamos a conta global da Nomad. E lá você consegue tanto investir no exterior quanto comprar dólares mais barato. Outro ponto que vocês precisam entender na hora de parar de trabalhar, na hora de viver de renda, é a inflação. Então o juro aqui no Brasil é alto, mas a inflação também é. Então imagina o Igor, mesmo que ele consiga esse rendimento de 1% ao mês, em cima dos 200 mil que ele tem investido, consiga 2.000 por mês. Hoje esses 2.000 compram um certo número de coisas, vão dar uma certa qualidade de vida pra ele. Porém, se ele continuar recebendo apenas 2.000 daqui 10, 20, 30 anos, com certeza não vão comprar as mesmas coisas. Nem precisa ir tão longe assim, nem precisa ir pra 10 anos. Daqui 3 anos já vai comprar a mesma coisa, daqui
5 vai comprar menos. Então a renda passiva que o Igor recebe precisa se corrigir com a inflação. E eu já vi muito influenciador de finanças por aí falando o seguinte: não, tá tranquilo, você vai montar uma carteira diversificada, vai render 1% ao mês, e aí você pode gastar que tá tranquilo. Já vi o seguinte argumento também, o camarada fala: não, hoje a renda fixa paga 1% ao mês, tá tranquilo, quando passar a pagar menos, quando os juros caírem aqui no Brasil, você procura outro investimento, sempre vai ter algum que rende 1% ao mês. E eu vou mandar a real: se você utilizar essa estratégia porca, você vai acabar com o teu dinheiro, você vai degradar o seu patrimônio. Porque beleza, hoje a Selic tá alta, tá gostosinho, a renda fixa tá rendendo de maneira bruta, mas de 1% ao mês, você vai lá e deixa o dinheiro. Aí quando a Selic cair, a renda fixa estiver pagando pouco, o camarada vai pensar: pô, vou usar a estratégia do camarada aqui, tá pagando pouco agora, eu tenho que ir pra outro lugar que esteja rendendo mais. O que vai acontecer no final das contas? Então, quando a Selic tá baixa, os ativos de renda variável estão mais baratos. Entrando aqui no PL histórico da bolsa. Basicamente aqui, resumindo muito, é pra você ver se a bolsa tá cara ou tá barata. Quanto mais alto tá o PL, quer dizer que mais cara tá a bolsa. Vocês podem ver que hoje tá em um patamar bem baixo. O PL atual é de 6,32. E vocês podem ver que já esteve em patamares mais baixos ainda. Então, quando a expectativa de juros do Brasil começou a tender queda, o que acontece? Já começou a subir o PL. Porém, vocês podem ver que quando o juro tava lá embaixo, né, Renan? Exato. 2% ao ano, o PL tava lá em cima, ó, passando de 20. Então, vocês podem ver, quando o juro tava caindo 2020, 2021, é quando o PL tava em um patamar gigantesco. Então, usando essa estratégia, você vai degradar, você vai acabar com o patrimônio que você passou a vida toda juntando rapidinho. Vai pegar o teu dinheiro da renda fixa, vai colocar na renda variável, comprando caro, e quando novamente a renda fixa estiver pagando muito, você vai querer sair da renda variável, comprar renda fixa, e o que acontece? Vai vender barato. Então não tem como. Fazendo isso, uma hora teu patrimônio vai acabar e você vai precisar voltar a trabalhar. Que se foda, eu odeio trabalhar com qualquer coisa. Eu odeio fazer coisa, entendeu? Eu odeio... E não é essa a intenção. E outro ponto também, tem gente que acha que o rendimento da renda variável é igual ao da renda fixa. Então como que você faz pra ver qual que é o investimento que tá pagando mais de 1% ao mês? O camarada vai lá, vou dar o exemplo do MXRF11, fundo imobiliário, bem famoso, com o maior número de cotistas da bolsa. Pra você ver se ele tá pagando mais de 1% ao mês, o que você vai ver? O dividend yield tá mais de 12% ao ano, beleza, mais de 1% ao mês. E o quanto ele pagou é isento de imposto de renda. Porém, agora que vem o ponto, o dividend yield, ele retrata o quê? O preço atual que você paga na cota, comparado com quanto ele pagou de dividendo nos últimos 12 meses. Ou seja, retrata o passado. O quanto vai pagar no futuro depende do resultado do fundo. E outro ponto também, o dividend yield é o preço atual da cota comparado com o dividendo que ele pagou no último ano. E se a cota se desvalorizou pra caramba, o que acontece? O dividend yield sobe. Então, um exemplo do DEVA 11, que a cota desvalorizou nos últimos 12 meses, quase 50%, e aparece aqui, ó, um dividend yield de 19,18%, quase 20%, mas é porque a cota caiu pela metade. E por que a cota caiu pela metade? Porque a expectativa dos próximos dividendos é que seja menor. Teve calote no fundo. Então não é você somente olhar o dividend yield e ver se tá acima de 12%, que isso é a forma mais burra possível. Então, pra se aposentar, pra viver de renda, você foi lá, construiu um patrimônio, você vai ter uma carteira diversificada, não somente com renda fixa pós-fixada, vai comprar um IPCA+, vai comprar fundo imobiliário, vai comprar ações. Agora que vem a dúvida, quanto dinheiro eu preciso ter investido pra conseguir viver de renda? E um ponto muito importante é o seguinte: você vai ter tua carteira diversificada, porém todo mês você não vai poder gastar todo o rendimento que essa carteira te deu. Uma parte você vai ter que reinvestir pra conseguir bater a inflação. Então você pode considerar gastar sempre de 0,5 a 0,7% do seu patrimônio por mês. Dessa forma, você vai conseguir reinvestir uma parte e não vai passar sufoco. O seu dinheiro vai estar se corrigindo com a inflação, o seu poder de compra vai se manter ao longo do tempo. E fazendo isso, uma vez por ano, por exemplo, você vai conseguir reajustar o quanto você gasta por mês. Então, você começa gastando 2 mil por mês, aí no ano seguinte, vamos supor, a inflação foi 6%. Você pode gastar 2.120. Então é aquilo, por não gastar todo o rendimento por mês, você vai reinvestindo, seu patrimônio vai crescendo e, consequentemente, o quanto você pode gastar por mês vai crescendo ao longo do tempo. E gastando 0,5%, você vai ter uma folga tão grande que o seu dinheiro vai continuar se valorizando acima da inflação, mesmo com você parando de trabalhar. E agora fica fácil. Se é 0,5% ao mês do seu patrimônio, é só você multiplicar o quanto você ganha por mês, o quanto você gasta todos os meses, por 200. Então, por exemplo, eu quero 2 mil reais por mês. Vezes 200, 400 mil reais. Investidos. Investidos. Eu quero 1.500 reais por mês. Então, vezes 200, eu preciso de 300 mil reais investidos. Eu quero mais, eu quero muito mais. Eu quero 5 mil reais por mês. Então, vezes 200, você precisa de 1 milhão investidos. Então acaba sendo o dobro do que a galera fala por aí. Você quer 2 mil por mês, tenha 200 mil. Se você quer de forma extremamente segura, que você vai corrigir o seu poder de compra ao longo do tempo, e bem segura, né, com bastante folga, vai até aumentar o seu patrimônio. Você tem que ter o dobro. Então, ao invés de 200 mil investidos, você precisa de 400. Porque aqui nós não queremos iludir ninguém. Se o camarada chega e fala que 1% ao mês tá certo, tá tranquilo, o cara vai lá, chega nesse patamar, vai gastar 1% ao mês e não vai conseguir viver de renda por muito tempo. Vai acabar com o patrimônio dele e vai ter que voltar a trabalhar. E se usar a estratégia errada ainda, de vender um investimento, comprar outro, ver o que tá rendendo mais, vai acabar ainda mais rápido. Então, às vezes pode doer a verdade, mas você precisa se programar de acordo com a realidade pra realmente viver de renda, se aposentar, parar de trabalhar de uma forma tranquila, que você vai conseguir pra sempre receber essa renda passiva. E se corrigindo com a inflação, obviamente. E o principal pra viver de renda acaba sendo a liberdade. Então, não que você precise parar de trabalhar, que você tenha que ficar o dia inteiro coçando o saco. Mas, por exemplo, o camarada que vai lá, trabalha em um emprego que não gosta, não suporta
importa o emprego dele, ele pode largar e saber que ele vai ter dinheiro, que vai conseguir pagar as contas no próximo mês. Porque eu vou ser sincero, se você conseguiu conquistar um patrimônio de 400 mil reais, por exemplo, consegue uma renda passiva de 2 mil por mês, dificilmente você vai querer viver com 2 mil reais por mês pelo resto da vida. Você vai buscar uma qualidade de vida melhor, mas você tem a liberdade de não trabalhar mais com algo que você odeia pra ganhar pouco, porque você não precisa mais, você tem investimento, você tem renda passiva, as suas contas estarão pagas. E aí você pode tentar descobrir algo que você gosta de fazer, você pode começar um